A paz do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Glória ao nome de Jesus. Irmãos, obrigado, meu amado. Santo. Meus amados, hoje eu meditando sobre a palavra de Deus, me veio justamente isso que também Laiane estava falando aqui hoje. É interessante. Estamos todos num só espírito, amém ou não amém? Obrigado, meu irmão. Sobre o tipo de evangelho que é pregado hoje rotineiramente em tudo. E assim, nunca mais voltará a ser como antigamente a forma de ver ou o alcance que as pessoas têm por conta da internet, amém ou não amém? A tendência é essa, é profético que a ciência se multiplicaria. Ciência fala de conhecimento. E o evangelho pregado hoje, ele tem sido muito distorcido. Na verdade, desde que se fala de evangelho, ele é distorcido. Só que hoje nós estamos vendo cada vez mais. Não é de agora que se há discussão teológica sobre o que é heresia e o que não é. É assim ou não é? Amém ou não amém? Eu e pastor Toninho, além de termos algumas diferenças, temos muitas coisas parecidas. Como, por exemplo, a forma de a gente amar o evangelho, amar os irmãos, da simplicidade da pregação do evangelho. Eu não sei como nós somos tão diferentes, mas todo mundo fala, poxa, quando fala, eu entendo, é a mesma coisa, é impressionante. Da simplicidade. E outra coisa que a gente pensa igual, irmão, a gente é tudo, menos teólogo. A gente não tem uma linguagem teológica, amém ou não amém? E não temos nada contra a linguagem teológica, só não temos esse chamado. O nosso chamado é para fazer as pessoas entenderem, e porque entendem, creem no evangelho, amém ou não amém? Porém, essa semana eu estava vendo alguma coisa na internet lá, e um desses influencers aí, estava falando sobre reino de Deus e salvação. Irmão, quando o cara fala de reino e salvação, quem é crente fala o quê? Opa, a anteninha levanta logo, não é não? Aí ele disse uma frase, eu digo, ele disse assim, reino de Deus e salvação são duas coisas diferentes. Na hora eu disse, é verdade. Eu digo, falando uma coisa do evangelho que seja verdade, é verdade. Na hora disso, só que aí ele continuou, ele podia ter ficado calado ali. Aí ele continuou e disse assim, tem gente que será salvo, mas não entrará no reino. E tem gente que reinará, mas não será salvo. Eu disse, de onde foi que o demônio botou isso na mente desse cara? Está tudo certo. Primeiro, ele não é pregador do evangelho. Não é um pastor, não é nada que... Não me interessa, não era para estar parando para ouvir um cabaré falar sobre Jesus, sobre o evangelho, amém ou não amém? Já a hashtag fica a dica, quem você está ouvindo, sobre o que você está ouvindo. Na hora que me veio isso assim, o evangelho sem Bíblia é pior do que café ruim sem açúcar. É pior do que casamento sem amor, do que negócio sem dinheiro e do que medicina sem doutor. Porque evangelho sem Bíblia é morte. Diga assim, evangelho sem Bíblia é morte. Estão falando do evangelho, eu pergunto, mas é do evangelho da Bíblia? Não, Bíblia isso é muito religioso. Isso aí. Epa, olha. Evangelho sem Bíblia é morte. Aí espera aí. Sentei com a Raiane para conversar na mesa, para conversar. Amor, que negócio, a gente conversando. E eu disse a ela, com sinceridade, eu nunca parei para meditar sobre o reino, a pregação sobre reino, ou alguma coisa desse tipo assim. E a gente conversando, a Raiane disse, amor, sabe do que eu me lembrei? Ela disse, eu me lembrei de irmão Abraão. Eu disse o quê? Aquela mensagem, uma mensagem que ele pregava, não sei quantas vezes ele pregou, sobre as peneiras. E quando eu fui ver e pensar sobre reino, na mesa a gente conversando, me veio o entendimento que o reino de Deus, na visão teológica cristã, fui pesquisar sobre isso, é o governo de Deus sobre toda a criação. Diga assim, o reino de Deus é o governo de Deus sobre toda a criação. Ele é manifestado através de Jesus, diga, e seu ensinamento. Em resumo, está escrito em Romanos capítulo 14, 17, que o reino de Deus nem é comida nem é bebida, mas é paz, diga paz, justiça e alegria no Espírito Santo, amém ou amém? Isso é o reino de Deus. Porém, Jesus deixa claro
que o reino de Deus se manifesta de duas formas. Primeiro, diga comigo, no presente, agora. É agora. Você vai encontrar isso em Lucas capítulo 17 e 21. Eu estou na introdução, daqui a pouco eu vou dar o texto base para a gente meditar, amém ou amém? Mas é muito importante para você entender o que eu vou falar no final. Lucas 17, versículo 21. Diz assim: não dirão, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E tem versão que diz, dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, não será, diga assim, já é. É agora. O reino de Deus já é manifestado agora. Quando ele veio, ele disse, é chegado e a hora é esta. O reino de Deus. Porém, ele também revela que será manifestado futuramente em sua plenitude. Você encontra isso em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, diga assim, com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Vê que promessa. E não haverá, na plenitude do reino de Deus, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse, Jesus, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, diga assim, herdará todas estas coisas. Diga todas as coisas. Diga assim, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Irmão, quem vive hoje como filho de Deus, já experimenta da presença do governo interno de Deus agora. Mas chegará um dia que será plenamente, não é só quem serve a Deus não. Tudo e todos serão subjugados pelo reino, serão controlados e dominados pelo reino, porque as coisas velhas passaram. Esse reino também já vai, esse reino das trevas, porque esse reino já nos maligna, meu amém? Não é reino, é império. Império das trevas, já no maligno. E aqui tem a promessa da plenitude do reino de Deus. Eu me lembro que há muitos anos, quando eu me converti, alguém que eu amo, pastor, pregou, falou sobre isso aqui, chegou até aqui, parou. Quando ele parou, aí eu, que aconselho vocês também serem assim, com Bíblia, conferindo o que estava dentro, aí eu li o versículo 8. Eu disse, ele parou no 7. E o 8? E quando hoje eu estava meditando nisso, que eu cheguei no 7, eu parei, o Espírito disse, vai parar no 7? Eu disse, meu Deus. E lembra que eu comecei falando que alguém estava dizendo que reino é uma coisa, salvação é outra coisa, e estava dizendo a um cara que é muito famoso, a outro influencer muito famoso, homossexual, muito amado no Brasil, dizendo assim, ó, salvação é uma coisa, reino é outra. Você pode reinar, agora a salvação, e começa, e quer dizer, você pode continuar no pecado, pode continuar na vida de desgraça, de prostituição, e tudo errado, e você talvez não seja salvo, mas você pode reinar. Que negócio. Aí quando eu li o versículo 8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos,
aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Amém ou não amém? Amém. Chegará o dia em que não adianta mexer na palavra pregada, porque será o cumprimento desta palavra, lágrima enxugada para quem recebeu a salvação e vive o reino, mas lago de enxofre e de fogo para quem não nasceu de novo e não recebeu o reino. Amém ou não amém? Mensagem do Evangelho. Quem é do reino de Deus, ele faz primeiro pergunta interna na vida dele, porque ele não é surdo internamente, ele tem um Espírito Santo dentro dele. É a maior besteira achar que um cristão, ou seja, alguém do reino, comete pecados sem o Espírito Santo ter alertado ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Eita, eu fiz isso e não, Deus não falou. Diga assim: eu não ouvi. Eu não acredito nisso, porque o Espírito Santo não chega atrasado. Ele diz: não endureça o vosso coração quando ouvires a minha voz. Ou seja, eu falo, é o seu coração que é duro e você não escuta a minha voz. Quem é do reino primeiro pergunta: o que o meu rei pensa disso? É mais ou menos assim: eu quero. Se a resposta for sim, eu quero. Eu posso. Se a resposta for sim, eu posso. Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Mas eu posso, sim ou não? Posso. Aí vem, ele quer. Aí eu não sei mais. Se a resposta for sim, eu faço. E se a resposta for não? Eu quero, eu posso, mas ele não quer, eu não. Isso é de quem é do reino de Deus. Isso está sob, diga assim, sob. Não é sobre, porque tem gente que parece que está sobre, está por cima de Cristo, está por cima da palavra, está por cima da vontade de Deus. Seja feita a minha vontade como ela é aqui dentro, e não a minha vontade como é a tua, aqui na terra como no céu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E no reino de Deus é assim. Não é porque as coisas mudaram hoje que no reino dos céus as coisas mudaram. Porque tudo que é do reino do céu é eterno. Não muda, porque o dono do reino dos céus é rei. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém ou não amém? Então as coisas dele também não mudam. Se reino é um governo, salvação é uma ação vinda de Deus, na pessoa de Jesus, que nos dá um novo nascimento, de alguém que já nasce, diga assim, já nasce. A salvação é de alguém que já nasce sob o governo do Rei dos Reis, com suas leis escritas na tábua do coração. Irmão, quem nasce na carne, como o Tito tem 9 meses agora, quem nasce da carne é carne. Amém ou não amém? Foi isso que Jesus falou. Mas quem nasce do Espírito e da água, esse entra e vê o reino dos céus. Por isso não existe filho de crente, crentinho. Por isso não existe filho de salvo, salvinho. Não existe isso. A Bíblia não diz isso. Por isso é importante entender que quem nasce no reino já nasce sob, ou seja, debaixo da autoridade da palavra daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, daquele que governa sobre todos, que faz parte do reino. Estão entendendo até aqui, sim ou não? Amém ou não amém? Porém, quem nasce no reino, já nasce com a lei do reino escrita na tábua do coração. Em Ezequiel capítulo 36, tem essa promessa clara. Versículo 26 até o 28, Ezequiel 36, diz:
O Espírito Santo lá atrás, de forma profética, usando Ezequiel, fala para o povo e diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei um coração e da vossa carne, e vos darei um coração e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e que guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Irmão, é muito claro, irmão. Tem que interpretar? Não tem. Você deixará de ser um defunto e passará a ter vida, porque você tem um coração de pedra. Pedra é morta, inanimada, é dura. Darei a você um coração de carne. Carne é sanguinoso, é com sangue, é vivo. Fala do Espírito de Deus. Essa promessa é para nós que é do reino. Nós que estamos aqui e cremos em Jesus e morremos para nós e vivemos para Cristo, como disse nosso irmão Rick aqui agora. Vivemos no reino dos céus. Alguém aqui é do reino? Você pode dar glória a Deus? Então fica com a palavra. Nessa introdução, é para dizer a você o seguinte: pare de ficar buscando conhecimento de um assunto com alguém que não tem nada a ver, não tem autoridade dada por ninguém, muito menos por Deus, para falar daquele assunto. Amém ou não amém? Quem está entendendo? Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, tudo é tudo, retendo o bem. Este versículo nos ensina que a gente deve examinar, aprender todas as coisas, mas aquilo que foge da palavra de Deus, opa, saco furado, vá para lá. Mas como você saberá se você não conhece a Bíblia? Se você é levado por vento de doutrina, por internet, por pregador de YouTube e de Instagram? Amém ou não amém? Tem que conhecer a palavra. Sendo assim, é importante você saber quem você escuta, por que você escuta e para que você escuta. Parece brincadeira, mas está difícil de assistir hoje, até pastor, até pregador. Se a sua intenção, por exemplo, é aprender sobre a questão física, procura um educador físico. E se ele for um cara que é formado em educação física e vive em congruência com aquilo que ele ensina, tem resultado, você procura ele para aprender com ele sobre isso. Amém ou não amém? Importa se ele é ateu? Não, ele pode ser ateu, quem vai para o inferno é ele, o problema é dele. Mas na hora de me ensinar sobre como cuidar do corpo, da saúde, é com ele que eu tenho que aprender. Amém ou não amém? Agora, se eu quero saber de algo profissional, na área business, network, negócio, investimentos, eu procuro alguém que é expert naquela área, que tem resultado. Um cara que fala de investimento é um cara que investe e ganha dinheiro. Um cara que fala de conhecimento na área profissional é um cara que tem resultado, sim ou não? Não adianta procurar um educador físico para isso. É besteira, é loucura. Não é para fazer isso. Se eu quero aprender teologia, eu procuro quem? Procura quem? Um teólogo. Não tem outra profissão, e eu estou usando a palavra profissão, porque muita gente confunde chamado com teologia. Teologia não forma pastor. Teologia forma o quê? Teólogo. Não precisa nem ser crente para ser teólogo. Basta entrar no seminário. E eu me lembro que quando eu estava no seminário, eu ouvi do reitor Thomas Williams Fodor. Ele disse: aqui é seminário, não é celminário não. Tem gente que termina aqui e vai direto para o inferno. Eu disse: meu Deus. E é verdade. É uma profissão como outra qualquer. Não sou contra, até admiro muito, acho bonito. Nós até cremos e temos nosso futuro teólogo ali, amém ou não amém? E a teóloga também. E a gente aconselha. Agora, se você não leu nem a Bíblia, tem gente que não leu nem a Bíblia, pensa em teologia. Amém ou não amém?
Então, quer saber sobre teologia? Procura um teólogo, claro, que tenha congruência com a visão cristã que você segue. Agora, se o teu desejo é cuidar da tua família e saber como cuidar da família, do teu casamento, dos teus filhos, se o teu desejo é saber como é que eu faço para agradar a Deus e parecer com alguém que ama a Jesus, aí tu procura um pastor, tu procura um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, que anda com Jesus, que parece com Jesus, que segue a palavra, faz isso. Alguém me perguntou hoje assim, pastor, eu estou querendo discipular uma pessoa, eu posso discipular uma fulana? Eu disse, oxe. Eu escrevi, oxe. E alguém pode te impedir de fazer o bem? Tem que perguntar se pode discipular. É mais ou menos assim, veja como. Mas sabe o que é isso? Porque gato escaldado tem medo de água fria. Tem tanta gente querendo mandar na vida da fé das pessoas, quando vem dentro da igreja principalmente, que fica perguntando, pastor, eu posso fazer discípulo? Aí o pastor disse, não, deixa eu ver aqui. Não pergunta mais. Jesus disse, ide e fazer o quê? Eu não sei se eu escuto o pastor Jesus. É para escutar quem? Mas tu entendeu a gravidade do que está acontecendo na vida da gente? Jesus disse, ide fazer discípulos. Quer aprender a fazer discípulos? Se junta com quem faz discípulos, sem ninguém obrigar. Ninguém nunca precisou dizer assim, Toninho, por favor, Toninho, vai fazer discípulos? Hein? Nunca. Era meu desejo que um dia alguém dissesse a mim, Tiago, vá pregar o evangelho. Faça isso. Não tem isso, não precisa. Porque quem entendeu por que foi chamado não sabe fazer outra coisa senão aquilo para o qual foi chamado. Amém ou não amém? E se você não está fazendo, de duas uma. Ou você tem um coração duro e não nasceu de novo porque é uma pedra, ou você já recebeu pela graça e misericórdia a salvação, mas está endurecendo e tampando os ouvidos para o Espírito Santo. Porque todos que aqui estão têm o mesmo chamado: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém ou não amém? Pronto, você não precisa nem esperar ninguém dizer não. Ninguém precisa dizer para tudo, dizer, eis que eu te digo. Shhh. Assim eu te falo. Vai pregar o evangelho. De vez em quando chega e diz, pastor, Deus falou comigo. Se foi, fala. Não, Deus usou, irmão. Xiii, pensei que ele ia dizer um versículo. Normalmente é assim, quem fala muito. E olha que quem crê em profecia, meu nome, quem crê em profecia? Eu creio no manto, irmão, eu sou do manto, do mistério, então eu gosto de tudo isso aí. Gosto, me agrada. Mas, se não tiver Bíblia. Então, sendo assim, político fica onde é para ficar, teólogo onde é para ficar, doutor onde é para ficar, treinador, robô, cada um fica no seu quadrado, amém ou não amém? E você que tem. Agora você não pode esperar que essas pessoas fiquem no seu lugar. É você que tem que saber quem procurar na hora de se consultar. Amém ou não amém? Tudo isso era para poder falar sobre o que eu queria falar. Eu queria falar sobre o Evangelho. O Evangelho de Jesus, de forma simples. O Evangelho que transforma, o Evangelho que... Lembra que eu falei no começo que eu estava conversando com a gente sobre isso? De repente ela disse assim, eita, eu me lembrei, sabe de quê? Da pregação de irmão Abraão sobre as 3 peneiras. Diga assim, 3 peneiras. Irmão, é muito simples. Aí eu disse, pô, aproveitei que eu queria falar com ele, liguei para ele. Pastor, irmão Abraão, pai, começou aquela... Aí eu estava pensando aqui, me lembrando. E eu esqueci qual é a ordem daquelas 3 peneiras. Ele botou para rir, só é 1, 2, 3 peneiras, coisa simples. E eu, como um presente, eu trouxe para vocês. Eu pergunto, quem quer aprender as 3 peneiras? Irmão, é uma metáfora. E ele fala que 3 peneiras é o seguinte: a pessoa que é salva na pessoa de Jesus Cristo, quem foi encontrado por Jesus, não tem como ter sido encontrado por Jesus e continuar sendo a mesma pessoa de antes. Amém ou não amém? Isso aí não tem como. E a primeira peneira é uma pergunta: qual o mal que você deixou de fazer quando ouviu o Evangelho e se converteu? Pensa comigo. A primeira peneira não é para ninguém olhar para ninguém, não é para você mesmo. Olhar para você. Qual foi o mal que você deixou de praticar quando você ouviu o Evangelho de Jesus de Nazaré? Gente, tem que deixar o mal. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 11.
Olha o que está escrito. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas essas coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmão, sabe o que eu estou dizendo? Sabe o que a palavra está dizendo? Que nós temos que amar de fato todas as pessoas, não importa qual é a prática dela, não importa o que ela faça, temos que amar, temos que fazer de tudo para que Cristo seja revelado a ela. Porém nós, que outrora, diz a palavra, vivíamos nessas práticas, quando fomos encontrados por Cristo, recebemos a Jesus, mudou de vida. Antes nós fazíamos, agora, porque temos a Cristo, não fazemos mais. Amém ou não amém? Isso é o Evangelho. Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24. Olha o que diz. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Ou seja, deixe de carregar, não traga nada do que era do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmão, é o mesmo evangelho de 2000 anos atrás, não muda. Não tem como nós querermos viver o evangelho de Deus esquecendo disso aqui. Para finalizar essa parte da primeira peneira, ou seja, qual foi o mal que a gente deixou de fazer? Pensa você com você mesmo. Você antes de Jesus, como você vivia? E agora que tem Jesus, é igual? Que se for a mesma coisa, irmão. Eu não vou dizer você pare de fazer, porque não adianta, irmão. Não é sobre parar de fazer. Não é sobre eu agora eu não usava calça, agora eu uso. Eu não bebi, eu bebia, mas agora eu não bebo mais. Eu fumava, mas agora eu não fumo mais. Eu tinha 2, 3 neguinhas, mas agora eu não tenho mais. Eu tinha um negócio com outro homem, mas agora eu não tenho mais. Irmão, não é deixar de fazer as coisas pecaminosas que vai garantir a tua salvação, porque a salvação não é feita por obras. Diga assim, não é por obras. É pela graça, mas a graça nos salva dos nossos pecados. Mateus 1:21, e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Se não foi salvo do pecado, o céu é o céu da boca. Não é o céu não é debaixo do reino dos céus que você está vivendo. Amém ou não amém? Primeira peneira, diga assim, qual é o mal que eu deixei de fazer? A segunda peneira, qual é o bem que você passou a fazer depois que você se converteu ao Evangelho? Porque uma coisa é, eu deixei de fazer isso de mal. Um dia a irmã chegou para o irmão Abraão e disse assim, irmão Abraão, a irmã disse assim, você se converteu já? A Cristo Jesus? Já. Eu deixei de fumar, deixei de beber, deixei de sair com os homens assim, parei de mentir. Ele disse, não, tá certo, não, isso aí você deixou. Foi bom para você isso aí, viu? Porque o cara que para de fumar é bom para quem? O cara que deixa de mentir é bom para quem? Deixa de roubar. É bom para ele, irmão. Quem é ele? Não, tudo bem. Você deixou. Agora, o que você começou a fazer de bom agora? Eu vou repetir, eu deixei de fumar. Não, isso eu já ouvi. E a mulher ficou nessa. O que deixou de fazer? Apoiando a sua fé nas coisas que com o seu braço deixou de fazer. Quem nasceu de novo, por ter nascido de novo, nasce nele o desejo, a vontade, a alegria de começar a fazer as coisas daqueles que nasceram de novo. Amém ou não amém? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23.
Olha o que diz. Começa a manifestar fruto de arrependimento, digno de arrependimento. O fruto do Espírito é amor. Quem nasceu de novo ama, é alegre, gozo, é alegria, paz, é longânimo. Ele tem benignidade, tem bondade, tem fé, tem mansidão e tem domínio próprio. Ele passa a fazer isso. Além disso, está aqui também Efésios capítulo 2 e 10. Olha, o texto que mais fala da graça, que todo mundo decora. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas não para aí. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo. Criadas em quem? Para o quê? Repita, para o quê? Para o quê? Irmão, quem nasceu de novo, ele foi criado para andar em boas obras. É natural, porque ele disse: eu sou o caminho, e quem anda no caminho de Cristo faz as obras que tem o Espírito de Cristo. Amém ou não amém? A religião ensina: pareça isso. O Evangelho diz: se você nasceu de novo, você foi nascido para andar nas boas obras. Colossenses capítulo... Mateus capítulo 5 e 16. Veja que coisa linda. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Irmão, quem é nascido de Deus, ele tem que deixar a luz brilhar, para que quando os homens vejam essa luz brilhar em você, o Senhor seja glorificado. Ei, o teu resultado, os teus negócios, a tua empresa, a tua família, a tua formatura, o teu carro, a tua casa, tudo deve ser para que as pessoas vejam o que foi isso. Foi Jesus que fez isso, foi Ele que transformou, foi Ele que mudou. Teu casamento era uma porcaria, por que mudou? Porque Jesus entrou na minha casa, transformou a minha família e o nome dele deve ser glorificado. Isso, deixa brilhar, brilha como, não dá para pegar, Jesus falou, não dá para pegar uma luz, não dá para pegar um lumiseiro, sei lá como é que chama? Um candeeiro e colocar debaixo da mesa, não, tem que aparecer, mas a luz aparece para Ele ser glorificado. A sua vida é para a glória de Deus, porque se você se converteu, se você nasceu, você deixou de fazer as coisas erradas, e agora passou a fazer as coisas boas, mas não termina aí. A terceira peneira. Quem quer saber a terceira peneira? Some. Até aqui estão entendendo, amém ou não amém? Terceira peneira. Qual a intenção do bem que você faz? Primeiro a gente já sabe, né? Deixar o mal, diga assim, deixar o mal. Depois, fazer o bem. E o terceiro, qual a intenção? Mateus 6, versículo 1 ao 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, mas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam, não é receberão não, é já receberam o seu galardão. Mas, porém, contudo, todavia, quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente, irmão. Ou seja, tu está fazendo o bem por quê? Para aparecer? É para os outros ver? A gente sabe que na igreja assim, tem gente que não faz nada. Se o pastor chega, ó pastor, estou por aqui, viu? O pastor, terceira pessoa depois de ninguém. Não é não? Comedor de farinha. Aí às vezes o teu patrão, tu faz coisa para ele ver. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a glória de... Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim, tudo o que fizerdes, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor, não aos homens, sabendo que é dele que vem a recompensa do vosso trabalho.
Pois é, essas são as três peneiras. As três peneiras que fazem a gente olhar para toda essa mensagem pregada rotineiramente e perceber que a porta continua estreita. Amém ou não amém? A porta nunca vai se abrir. O caminho não é que ficará, o caminho é estreito. E hoje eu quero trazer nesses últimos minutos, o que o Senhor colocou no meu coração da mensagem simples, como essa das três peneiras. A mensagem é: Ele vai na tua casa, Ele salva, Ele cura e Ele liberta. Você pode dizer amém? Jesus salva, quem quer levar Ele para casa? Jesus cura, quem quer levar Ele para casa? Jesus liberta, quem quer levar Ele para casa? Essa é uma mensagem simples que eu ouvi desde que eu não me converti. Que Ele salva, Ele cura e Ele liberta. Essa é a mensagem do Evangelho simples. Em Lucas capítulo 19, no versículo 1 ao 10, nós vemos o texto que fala sobre Zaqueu. E tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém ou não amém? Tem gente que está se mordendo, porque eu estou lendo muito versículo hoje, né? Talvez você está o ano todo sem ler tanto versículo assim. Dê glória a Deus por isso, amém ou não amém? E quando eu penso, o que foi que Jesus foi fazer na casa de Zaqueu? Ele foi lá para salvar Zaqueu. Se tinha alguém que queria salvação, era Zaqueu. Zaqueu, visto por muitos, já era um cara que tinha tudo, irmão. Zaqueu era rico, sim ou não? Tinha autoridade, tinha casa boa, tinha empregados, estava aparentemente, diga assim, aparentemente. Ele estava na melhor fase da sua vida, irmão. Porque para quem pensa que está tudo bem, é ter tudo isso, é só ter tudo isso, é estar na melhor fase da vida, quando se depara com um evangelho verdadeiro, sem muito moído, ele descobre que era pobre, cego e nu. E que viver sem a certeza de salvação é viver na antessala do inferno. O cara não tem certeza de salvação, ele está vivendo numa portinha antes, numa salinha antes do inferno. Só precisa fechar os olhos que vai abrir onde? No inferno. Me diz uma coisa, para que serve? Foi falando aqui de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E aqui a gente não prega o evangelho da miséria, não prega o evangelho da prosperidade, tem que ser rico, mas também não prega o evangelho da miséria. A gente não está falando sobre isso. Deus não tem problema com o dinheiro, amém ou não amém? Quem tem sou eu e você às vezes, amém ou não amém? Só que se você não entender que a primeira coisa que você precisa é abrir a porta da sua casa para receber Jesus, com salvação, qualquer outra coisa não importa, porque não adianta receber tudo e não ter a salvação. Então receba Jesus na sua vida, na sua casa, para ser salvo, amém ou não amém? Mensagem simples do evangelho. O versículo mais importante, o mais forte desse texto, sabe qual é? Lucas 19:9, que diz: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. O que Jesus quer dizer na tua casa, sabe o que é? É que hoje tem salvação na tua casa. Ele não quer dizer assim: eita, que pão delicioso.
Porque ele foi comer na casa de Zaqueu, sim ou não? Ele foi dormir, ele disse assim, vou dormir numa cama que tem massagem. Não. Ele não está. A única coisa que ele fez questão de abrir a boca e dizer, o que foi que chamou a atenção dele? Porque hoje a salvação entrou nesta casa. E foi pela fé. Porque ser filho de Abraão quer dizer alguém que é movido por fé. Não foi por obras. Amém ou não amém? Jesus vai entrar na tua casa e vai salvar quem precisa ser salvo. Você pode dar glória a Deus por isso? Se ele entrar para salvar, ele também tem poder para entrar para curar, sim ou não? Interessante que quando fala de salvação, eu me lembro que há alguns anos atrás, e eu só vim saber isso esse ano, eu trabalhava numa empresa de colchões e eu liderava uma grande equipe. E nessa equipe um casal chamado Alessandro e Sandra me chamou para ir na casa deles. Queriam me receber como líder. Foi a primeira vez que eu comi antipasto. Eu não sabia nem o que era isso. Um negocinho, paca, botar no pãozinho. A mesa daquela. Meu irmão, eu me senti Jesus. Que honra. Fizeram um banquete, com tudo tem direito. Só que eu fui estrategicamente, sentei lá, sabia que Sandra já era crente, e o marido dela não era chegado a crente, mas gostava de mim como alguém do negócio. Aí eu sentei, ele sentou assim na quina da mesa, eu sentei do lado dele, e Sandra aqui, ó, e eu comendo aqui, ó, e Jesus. Tome Jesus, tome Jesus, tome Jesus, tome Jesus. Pregando o evangelho. E quando eu comecei a pregar o evangelho, que comecei a falar do plano de salvação, do objetivo de Deus, como é. Aí a lágrima começou a descer aqui, ó. Aí dentro do pregador, oxe, aqui já foi ganho para Jesus, já não tá doido? Aqui é crente já. Aqui já tá ligado. Aqui no final é só fazer o convite. Mas é assim que acontece, irmão. Pelo menos comigo. Comecei, para quando terminei de pregar o evangelho, ele chorava aqui no que os guaranapas não estavam dando. Eu disse, oxe, aqui é mesmo que empurrar um bebo na ladeira. Fácil demais. Quando terminei de pregar o evangelho, eu disse, e agora? Entendeu? Se eu entendi. Tem que fazer o que? Se arrepender. E o que mais? Receber Jesus. E depois mais nada, é salvo. De glória a Deus. Entendeu? Perfeitamente. Você quer entregar a Jesus? Não, quero não, agora não. Irmão, ele me deu um drible. Eu disse, não pode ser não. Tu entendeu? Se eu entendi. E o que? Não estou preparado. Como é que se prepara? Não tem preparação. É pela fé, eu creio, recebe. Agora não. Irmão, me deu um azedume. Mas vê como Jesus faz. Estava ele, eu e ela. E no sofá, um adolescente. O adolescente se levantou. Eu disse, Tiago, papai quer não. Eu posso receber Jesus assim? Eu disse. A mensagem eu estava pregando aqui, ó. Ela fazia. Ela não volta vazia sem fazer o que veio fazer. Porque não é Tiago, não é Toninho, não é você. É a palavra. É a palavra. Foi lá, ele disse, eu quero Jesus, eu preciso desse Jesus. Eu nunca ouvi assim esse evangelho, eu preciso de sair. Aí eu, glória a Deus, foi um choro, quem chorou fui eu nessa hora. Aqui, aí eu orei, aquela coisa todinha, Jesus, a mãe dele chorou, a madrasta chorou que só a mulher. Passou-se. Passa-se os anos, vem Covid, nem eu estou na empresa, nem ele está na empresa, ninguém na empresa. Quando passa o Covid, ele quase morre, esse Sandro. Naquele período, quer dizer, aliás, um mês depois ele se converte, quer dizer, ele se converteu um mês depois, você pode dar glória a Deus por isso? Ele se converteu um mês depois, já era crente, mas teve Covid, quase morreu. Passa, aí para os trabalhos, compra uma granja lá em Xangrande. Aí, anos se passaram, uns 5, 6 anos isso aí. Aí ele me chama lá. Tiago, vem aqui que eu quero te dizer um negócio. Eu digo, homem, pode dar o telefone? Não, vem cá, aquela coisa todinha. Aí fui eu e Raiane lá. Quando eu chego lá, aí ele começa a chorar. Já assim, eu digo, homem, nem preguei hoje. Ele disse, tu é muita onda. Sabe por que eu te chamei? Por quê? Porque ontem. Tu lembra que tu foi lá em casa, não sei há quanto tempo pregar o evangelho e eu não quis? Se lembro. Meu filho aceitou, se lembra? Ontem ele me disse, papai, eu preciso te confessar um negócio. Naquele dia, eu ia me matar.
Mas Jesus mandou Tiago lá em casa, ele pregou o evangelho, e a salvação entrou na minha vida, e eu precisava dizer que Jesus entrou, e me deu vontade de viver naquela hora. Levar Jesus para a tua casa, leva a salvação do teu filho, da tua esposa, do teu marido, de todos que precisam de salvação e de vida eterna em Jesus. Naquele dia eu disse, meu Deus, leve Jesus para a sua casa, que Ele ainda salva, amém ou não amém? E eu, meditando nessa palavra, eu sei que Jesus salva, diga assim, Ele salva, mas Ele também cura, diga Ele cura. Irmão, acabou-se, nem eu falo mais sobre isso, parece que a fé foi fazendo assim, ó. Mas Ele é o mesmo, eu mudo, mas Ele não muda, Ele é Deus, Ele cura. Mateus capítulo 1, versículo 29 e 31. Mateus 1, 29 e 31. Não? Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Jesus está com Pedro, descobriu que a sogra de Pedro estava doente, foi na casa de Pedro, na casa da sogra, chega lá, está a mulher na cama, acabada, queimando de febre. Jesus vai lá, bota a mão nela e cura ela. E imediatamente. Mas sabe o que me chama a atenção? O que Jesus fez? Ele foi na casa de Pedro e curou a sogra dele, que estava doente com febre. Este ato de cura mostra o poder de Jesus e sua compaixão pelas pessoas. Primeiro, Jesus tem poder, diga Ele tem poder. Segundo, Ele se compadece de mim e de você. Outra coisa que eu vi, mas o que aprendemos com esse texto é que quando Jesus curou ela, fisicamente e acredito que emocionalmente também, porque a pessoa doente fica mal emocionalmente, sim ou não? Fica michuruco, né? Fica o quê? Todo borocochô. Jesus curou ela. E na mesma hora que ela foi curada, já começou a servir a Jesus e as pessoas, o texto fala. Ela se levantou e foi servir a Jesus e aos outros. Diga assim, a Jesus e aos outros. Jesus quer te curar e quer curar, porque quem é curado por Jesus é curado para servir a Ele e para servir aos outros. Amém ou não amém? Ele tem o objetivo de curar, irmão. Ele tem um desejo de curar. Quando Jesus cura, o nome dele é glorificado. Quando você é usado para orar por alguém, impor nas mãos, não é você que recebe glória, é ele que deve receber glória. Amém ou não amém? E eu anotei aqui, porque a gente vai metendo na palavra e vai começando a lembrar da vida na carreira da fé. Eu queria contar a sua história, mas não me veio à mente, eu tenho que contar a que eu vivo. Amém ou não amém? Mas que tudo seja para a honra e para a glória de quem? De Jesus. E eu estava no meu trabalho também na época, naquele mesmo negócio de colchão. Por isso que eu digo, irmão, aonde você está hoje é o lugar que Deus quer te usar. Você não precisa que Deus leve você para lugar nenhum para Deus te usar. Deus quer te usar aqui. Se Ele quiser usar lá. Eu me lembro que estava no seminário e Thomas Williams Fodó, aquele canadense do céu, que até hoje ele não aprendeu ainda a falar português. Ele fala: a homem, ou mulher. Até hoje, eu encontrei um dia desse, ele velhinho, falando errado ainda. Mas ele me disse: antes de você, crente, quiser ir pregar na Bolívia, ser missionário, pregue para Dona Olívia, sua vizinha. A gente quer esperar as coisas, né? O ambiente está preparado, as coisas serem, a gente ser enviado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Tu não faz nem para o teu vizinho. Silêncio, né? Amém ou não amém? Eu me lembro que quando eu estava em Candeias, fui visitar um casal, que essa amiga nossa, a Fabiana, estava doente de cama. Ela tinha sérios problemas na coluna, já tinha sido operada e tudo mais, crises absurdas, quando de repente caiu rolando as escadas do prédio. Foi hospitalizada, depois foi levada para casa, mas de uma forma que não conseguia andar.
O pé que ela mexia, doía. A perna, os movimentos ela tinha, mas não conseguia mexer por causa da dor, por causa do sistema nervoso que envolve a coluna. Fomos lá visitá-la. E nesse dia a gente ia dormir na casa dela. E quando chegamos lá, ela, acamada, eu perguntei ao marido dela assim: já fizeram o quê? Aí ela disse: já demos remédio, já foi para o hospital, já foi clínico, já foi ortopedista, especialista em coluna, fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí? Nada resolveu. Eu disse: já oraram? Eles: não, orar a gente não orou ainda não. E meu Deus. Aí dentro do irmão, né? E tu é crente, terra? A última coisa o cara pensa é orar. Aí eu na hora, sem muito pensar, disse: posso orar por elas? Pode, bora lá. A gente foi lá. Conversei com ela um pouquinho. Disse: irmã Fabiana, Pai do Senhor, amém, não sei o quê. Eu disse assim: eu posso orar pela senhora? Ela disse: ô meu irmão, pode, ore, por favor, estou precisando. Aí o julgador aqui disse: parece que não está precisando não, porque até agora não orou. Alguém aqui é terra seca também assim? Alguém aqui julga também assim? Diga eu. Aí na hora eu me converti. E eu me lembro que eu cantei um hino, não sei se foi: agora, 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 eu preciso de Jesus aqui agora. Agora, 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 eu preciso de Jesus aqui agora. Agora, 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 eu preciso de Jesus aqui agora, para salvar, curar e batizar. Eu preciso de Jesus aqui agora. Irmão, eu comecei a louvar porque eu precisava de um sinal de Deus. De repente a gente impõe as mãos, eu orei. Quando eu comecei a orar, eu disse: coluna, se aprume agora em nome de Jesus. O nome de Jesus é contra ti. Quem és tu, enfermidade? Contra o nome de Jesus. Aí eu orei com uma fé, irmão, tão grande. Mas quando eu terminei de orar, eu disse: em nome de Jesus, amém. Aí eu disse: amanhã tu vai ser curada. Eu fui embora. Eu disse: amanhã tu vai ser curada. Aí fui tomar banho no apartamento dela. Aí, quando eu entrei no banheiro, irmão, a chuveiro, comecei a dar glória a Deus, a louvar. Jesus, não sei o quê. De repente, um barulho, parecia uma confusão. Eu desliguei o chuveiro, o que foi? Aí ela: glória a Deus, correndo dentro de casa. Subindo no sofá, pulando na cadeira. Jesus me curou. E aí Jesus disse assim: eu curei ela agora. Eu disse: me perdoa, Jesus, minha fé é pequena. Me perdoa, Jesus. Quando eu saí, estava chorando ela, o marido, depois aquela coisa. Meu irmão, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura, Ele salva, Ele cura. Amém ou não amém? Leva Jesus para a tua casa, que não importa qual seja o problema, Ele é a cura. Amém ou não amém? Temos 5 minutos. Jesus salva, Jesus cura. Diga: Ele salva, diga: Ele cura. E Ele liberta. Eu só vou ler alguns versículos. Capítulo 5 de Marcos, versículo 1 ao 20. Depois você medita. Fala sobre: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Pode parar. Conheço o texto. O texto fala que Jesus chegou, saiu daquela situação do mar da Galileia, onde o vento e o mar queriam afundar o barco. Quem lembra desse texto? E ele disse: mar, aquieta-te, vento, cale-se. E ele chegou do outro lado da margem e chega à cidade de Gadara. E quando ele chega naquela cidade, ele encontra um endemoniado. E esse endemoniado corre para ele, se lança aos pés, cheio de demônio, e começa a adorar. E diz: por que o Senhor veio antes do tempo? Ainda não é chegada a hora. A Bíblia diz que esse endemoniado morava entre os sepulcros, vivia entre os sepulcros, cemitérios. Ele usava algemas que ele partia, ele se machucava, ele machucava quem tentava ajudar ele, quem tentava fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que Jesus chega para ele, e ele disse:
não me atormente agora. Aí Jesus diz, qual o nome, qual o teu nome? E aquele demônio fala, legião, porque somos muitos. E eram muitos demônios. E aquele demônio disse, nos permita sair deste corpo e ir para aqueles porcos que estavam ali. E ali aqueles homens criavam porcos. E os demônios, Jesus disse, eu permito. E o demônio foi. Saíram todos os demônios dele naquela hora. Entraram nos porcos. Os porcos endemoniados se lançaram num penhasco e caíram no mar. E morreram 2.000 porcos, diz a palavra de Deus, afogados. Logo em seguida, a Bíblia diz que aquele homem, que antes ninguém conseguia chegar perto, que machucava ele, machucava os outros, está sentado próximo de Jesus, vestido. Diga assim, sentado e vestido. Jesus realizou 3 ações significativas. Primeiro, libertação do homem endemoniado. Jesus libertou um homem possuído por espírito imundo que vivia nos túmulos, demonstrando o seu poder sobre o espírito maligno. Jesus tem poder sobre os espíritos. Diga assim, ele tem poder espiritual. Diga, ele liberta de demônios. Irmão, os demônios não se aposentaram, irmão. Vocês não viram o que aconteceu na televisão um dia desse? Sacrifícios malignos. Ou não? Você não sabe do que eu estou falando? Você acha que aquilo que Madonna fez é algo bem natural? Isso é uma agenda mundial, é satânico. Amém ou não amém? Está acontecendo, acontece em Vitória de Santo Antão toda hora. Acontece em todo lugar. E nós achamos que as coisas mudaram. Não mudaram. O que mudou foi a forma de eu e você ver as coisas. Porque os demônios ainda estão soltos. E Jesus tem poder de libertar quem é escravo do demônio. Amém ou não amém? Segunda coisa que a gente entende, a conversão do homem possuído. Após ser liberto, o homem foi transformado e restaurado ao perfeito juízo. Ele não tinha mais juízo, diz o texto. E ele estava sentado e vestido, evidenciando o poder transformador de Jesus. Quando Jesus chega e liberta, ele transforma de forma evidente e todos conseguem ver o que acontece. Por último, a compaixão de Jesus. Jesus instruiu o homem libertado a voltar para a sua casa, a sua família, para testemunhar sobre o que o Senhor havia feito por ele, demonstrando também sua preocupação com a restauração integral da sua pessoa, da sua família. O que acontece, meus irmãos? Tem pessoas que dizem que foram libertos, que receberam Jesus, mas quer viver a vida dali para frente, não quer corrigir coisas que ele tem que corrigir. Não tem que voltar atrás para resolver coisas que tem que resolver. Quem é liberto não tem mais que se ofender ou se machucar, nem ofender os outros. Ele foi liberto, então ele foi perdoado. E quem é perdoado consegue perdoar. Amém ou não amém? Quem é liberto perdoa porque foi perdoado. Quem é liberto tem perfeito juízo, pois recebe a mente de Cristo. Você pode dizer amém? Ele sabe sentar, e não é sentar numa cadeira, irmão. Isso não fala de sentar na cadeira, isso fala de calma, confiança. Ele sabe esperar, sabe ouvir. Sentar ali é algo que nos diz assim, ó, você agora foi liberto por Jesus. Você é livre para esperar, para confiar, para fazer a vontade de Deus. Ninguém é livre para pecar. Você é livre para fazer a vontade de Deus. Você pode dizer amém? Porque essa história, não, eu fui liberto, agora, crente não tem livre-arbítrio. Não é isso que eu estou falando, pastor, viu? Crente é escravo do arbítrio de Jesus. Crente é escravo da vontade de Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Não, eu tenho livre-arbítrio. Livre-arbítrio quem tem é quem não tem dono. Mas o crente tem dono e o seu nome é Jesus. Ele faz a vontade daquele que lhe libertou para fazer a sua vontade. Quem é liberto volta para casa. Ele disse depois de liberto, Senhor, deixa eu te seguir, vê que coisa boa. Qualquer um diria, oxe, esse é crente, quer seguir Jesus.
Ou não é? E se eu e você fosse Jesus, diria. Porque a gente não é, né? Ah, esse é crente, quer me seguir. Sabe o que Jesus disse? Nada de me seguir. Volte para sua casa, volte para sua família, volte para o seu lar. E lá, diga o que o Senhor fez na tua vida e glorifique o nome dele. Irmão, vê que Jesus é diferente da religião. Quem é liberto, volta para casa. Diga assim, quem é liberto, volta para casa, para os seus, e anuncia a salvação na pessoa de Jesus. Amém ou não amém? Você pode ficar de pé. Leva Jesus para a tua casa para a salvação. Leva Jesus para a tua casa para a cura. Leva Jesus para a tua casa para a libertação, porque Ele ainda salva. Diga, Ele salva. Diga, Ele cura. E Ele liberta, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você pode aplaudir Jesus? A mensagem do Evangelho simples, irmão. Ele salva, Ele cura e Ele liberta. Eu quero convidar você a fechar seus olhos para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra ela é poderosa, não importa quem prega, não importa a eloquência, não importa a forma, o que importa é que ela é poderosa por si, para ir na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. A tua palavra tem poder para fazer com que a gente queira a tua vida em nós. A tua palavra tem poder para que nós possamos entrar no reino dos céus. A tua palavra tem poder para viver uma vida de santificação, porque tu és o santo, tu és o que vem morar em nós. A tua palavra tem poder que ela garante que a salvação vem de ti. Tu és o Jesus que salva. A tua palavra tem poder para curar. Tu és o Jeová Rafá que cura. A tua palavra tem poder para libertar. Tu és o libertador. Nós só queremos que o Senhor entre na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, e salve, e cure, e transforme, porque o Senhor é prazeroso nisso. A tua palavra diz que é necessário que aquele que te busque crendo que o Senhor exista e que o Senhor é galardoador e tem prazer em abençoar, em dar, em fazer. O Senhor tem prazer em salvar, porque o seu nome é Jesus, é Salvador. O Senhor tem prazer em curar, porque o Senhor é aquele que cura. O Senhor é a vida, é a cura. O Senhor tem prazer em libertar, porque o Senhor veio libertar os cativos.